como trabalho o tema da ditadura militar como pesquisador? Essa é uma pergunta interessante porque, de certo modo, implica também uma reflexão sobre o próprio tema, sobre a própria ditadura militar. Devo dizer que, do meu ponto de vista, não se trata exclusivamente de um tema. Possui um elemento sempre suplementar que o torna mais complexo e, ao mesmo tempo, mais interessante do ponto de vista crítico. Devo dizer que se trata de um tópico imprescindível para quem trabalha na área de historiografia cultural e literária, como no meu caso. É um tema, do meu ponto de vista, conceitualmente denso, que reúne elementos problemáticos de grande interesse. É difícil, isso do ponto de vista metodológico é uma dos desafios que o tema coloca. É difícil manter uma isenção, ou seja, portanto, põe em jogo uma questão epistemológica, não é? de distanciamento crítico, mas ao mesmo tempo esse problema que coloca é um problema que enriquece qualquer abordagem. Do meu ponto de vista, o que me interessa da ditadura militar no Brasil digamos, são dois eixos que se cruzam. O primeiro eixo é um eixo que tem a ver com a questão da representação, em particular de um problema de realismo, ou seja, da impossibilidade de salvar elementos de uma experiência traumática e, portanto, como representar esse núcleo duro do passado, indo além também de uma dimensão exclusivamente individual e singular. E, por outro lado, tem a ver com um tema clássico de estudos da memória, ou seja, como uma memória em risco, como aquela de um passado ameaçado da ditadura militar, pode ser repensado através da memória cultural, da memória literária, para criar condições de interesse na construção de uma memória coletiva sobre o tópico. Esses dois eixos, para mim, são os eixos que me interessam mais. Também como tema, deste ponto de vista, há uma espécie de potência sintética que se concentra nele. Ditadura militar significa pensar no poder, pensar na violência, pensar do ponto de vista contemporâneo do uso do passado e, portanto, a mobilização de perspectiva é uma mobilização extremamente ampla. Ao longo do tempo eu encontrei entre as várias possibilidades, encontrei um tema que, do meu ponto de vista, concentra todas as aporias e todas os desafios da abordagem na ditadura militar. O tema é Araguaia, que se associa a um conceito, que é um conceito, eu acho, sintético também, que é o conceito de sobrevivências. Araguaia representa realmente uma espécie de parênteses na história do Brasil pelas tentativas que sofreu de apagamento por parte dos próprios agentes da ditadura. Refletir sobre as sobrevivências da Araguaia significa tentar resgatar um passado claramente em risco, um passado recalcado, um passado que se pretende inteiramente apagar e que, pelo contrário, exige um posicionamento crítico, um posicionamento interpretativo, porque a sua reinscrição na história do Brasil significa realmente contribuir para que as sombras do passado sirvam para entender melhor a nossa contemporaneidade, que é feita de presente, mas também de construção de um futuro crítico em relação aos eventos que nos constituem. Falar da ditadura hoje é importante, parece uma
uma afirmação quase óbvia, mas é uma afirmação que é preciso aprofundar um pouco. É evidente hoje que uma nostalgia autoritária perpassa a sociedade brasileira e é importante a gente se perguntar como essa nostalgia autoritária conseguiu tomar a forma e as dimensões atuais. A ditadura militar representa com certeza aquela parte sombria do contemporâneo. O contemporâneo surge a partir de uma tensão que não se concentra exclusivamente no presente, mas tem uma espécie de pano de fundo que contribui para significá-lo. E, portanto, pensar o contemporâneo a partir do recorte da ditadura militar é extremamente importante. Também é preciso dizer que o campo de batalha da memória sobre o passado autoritário, ainda está em aberto. O resultado do conflito entre as várias perspectivas de interpretação desse passado ainda não produziu, né, um resultado compartilhável. Portanto, a importância da ditadura militar decorre da sua centralidade no conflito contemporâneo sobre a construção de uma memória pública compartilhada. Também tem a ver muito com o problema da transmissão da memória traumática. Qual é a herança que a ditadura militar vai deixar para as futuras gerações? O que está em jogo nesse momento é uma espécie de conflito sobre os reusos do passado que ocorre a partir sempre de um posicionamento ideológico que condiciona a sua configuração. Por isso que dentro desse conflito é preciso desenvolver um trabalho crítico, um trabalho conceitual, um trabalho reflexivo que permita entender bem quais são as posições que ocupam o campo de batalha da memória nesse momento. O Walter Benjamin falava da passagem de memória de uma geração para outra como caracterizada por uma débil força messiânica, na tese 2. E essa débil força messiânica é importante encontrar na relação entre a ditadura militar e o presente, porque é aquela que permite de repensar, de reconfigurar realmente uma imagem historicamente adequada e socialmente compartilhável do que foi aquele passado sombrio. Por isso que a nossa contemporaneidade tem muito a ver com esse recém-passado cuja elaboração ainda ocupa e vai ocupar muito trabalho crítico.